Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação, segunda seção, processo de circulação do capital. Item, circulação e reprodução do capital fixo e do capital circulante. Terceira parte, páginas 617 a 622. O capital circulante e o capital fixo, que na determinação anterior aparecem como formas combinantes ou cambiantes do mesmo capital nas diferentes fases de sua rotação, agora ali onde o capital fixo se desenvolve até sua forma máxima, são postos ao mesmo tempo como dois tipos de existências diferentes do capital. Eles se tornam tais pela diferença do tipo de seu retorno. O capital circulante, que retorna mais lentamente, tem uma determinação em comum com o capital fixo, mas ele se diferencia pelo fato de que seu próprio valor de uso, sua existência material, entra na circulação e ao mesmo tempo é removido dela. É jogado para fora dos limites do processo de rotação, ao passo que o capital fixo, de acordo com seu desenvolvimento até aqui, só entra na circulação como valor e, enquanto ainda está em circulação, também como valor de uso, como por exemplo a máquina que se encontra em circulação, é só capital fixo. Nota 385, palavra em grego. Potencialmente. Mas essa diferenciação entre capital fixo e capital circulante, baseada primeiramente na relação da existência material do capital ou de sua existência como valor de uso com a circulação, tem de ser posta por ocasião da reprodução, ao mesmo tempo como reprodução do capital na dupla forma de capital fixo e capital circulante, na medida em que a produção do capital em cada forma é não só de tempo de trabalho objetivado, mas de tempo de trabalho excedente. Não é só reprodução do seu valor, mas de um valor excedente. A produção do capital fixo, sob esse aspecto, não pode diferenciar ou diferenciar-se da produção do capital circulante. Por essa razão, no caso de um produtor de instrumentos ou máquinas, em todas as formas em que o capital fixo aparece primeiro como capital circulante, de acordo com sua existência material, em sua existência como valor de uso, antes de ser fixado como capital fixo, antes de ser consumido, pois é precisamente com o seu consumo que o vincula à fase de produção e o diferencia como capital fixo, não tem lugar nenhuma diferença na valorização do capital. Reproduza-se ele na forma de capital fixo ou circulante. Por isso, do ponto de vista econômico, também não entra nenhuma determinação nova. Porém, ali, onde o capital fixo enquanto tal, e não apenas na determinação do capital circulante, é lançado na circulação pelo seu produtor, ou seja, onde o seu uso parcelado é vendido, seja para a produção, seja para o consumo, pois a transformação de mercadoria em dinheiro, que se dá na primeira seção da circulação do capital, é indiferente para este último, e a mercadoria entra novamente na esfera de circulação de algum outro capital produtivo ou serve à finalidade de consumo direto. Perante ele, a mercadoria é, ao contrário, sempre determinada como valor de uso, toda vez que ele a repele de si mesmo, trocando-a por dinheiro. O modo de retorno para o produtor do capital fixo tem de ser diferente do que para o produtor do capital circulante. O mais-valor criado por ele só pode retornar parcelado e sucessivamente com o próprio valor. Isso deve ser considerado na seção seguinte. Por fim, apesar de capital circulante e capital fixo aparecerem agora como dois tipos diferentes, o capital circulante é posto pelo consumo, pelo gasto do capital fixo. O capital fixo, por sua vez, é somente capital circulante transformado nessa forma determinada. Todo capital transformado em força produtiva objetivada, todo capital fixo, é fixado nessa forma e, em consequência, é valor de uso arrancado do consumo e da circulação como valor de uso, como para construir uma máquina ou ferrovias, madeira, ferro, carvão e trabalho vivo. Portanto, indiretamente também, os produtos consumidos pelo trabalhador foram transformados nesse valor de uso determinado. Eles não seriam convertidos em capital fixo, caso não se incorporassem às outras determinações acima desenvolvidas. Quando o capital circulante é transformado em capital fixo, uma parte dos valores de uso em cuja figura circulou o capital, assim como indiretamente uma parte do capital que se troca por trabalho vivo, é transformada em capital cujo valor equivalente só é criado em um ciclo mais longo. Capital que, como valor, só entra na circulação parcelada e sucessivamente, e que só pode ser valorizado por seu consumo na produção.
A transformação do capital circulante em capital fixo pressupõe um capital excedente relativo, porque se trata de capital empregado não para a produção direta, mas para novos meios de produção. O próprio capital fixo pode voltar e servir como instrumento de produção direta, como meio no interior do processo de produção imediato. Nesse caso, seu valor entra no produto e é reposto pelo retorno sucessivo dos produtos. Ou ele não ingressa no processo de produção imediato, mas aparece como condição geral para o processo de produção, como edificações, ferrovias, etc. E seu valor só pode ser reposto pelo capital circulante, para cuja recriação ou criação ele contribuiu indiretamente. Mas mais detalhes sobre a proporção de produção de capital fixo e capital circulante são na parte seguinte. Se fosse empregada uma maquinaria de alto custo para fornecer uma pequena massa de produtos, ela não atuaria se tivesse trabalhado sem maquinaria. Ela só cria mais valor não na medida em que tem valor, pois este é simplesmente reposto, mas ao aumentar o tempo excedente relativo ou ao diminuir o tempo de trabalho necessário. Por conseguinte, na mesma proporção em que cresce o seu valor, tende a aumentar a massa de produtos e diminuir relativamente o trabalho vivo que é empregado. Quanto menor for o valor do capital fixo em relação à sua eficácia, tanto mais ele corresponde à sua finalidade. Todo capital fixo não é necessário, aparece como falsos gastos de produção. Todo capital fixo não necessário aparece como falsos gastos de produção, como todos os custos de circulação desnecessários. Se o capital pudesse possuir a maquinaria sem empregar trabalho nela, ele elevaria a força produtiva do trabalho e diminuiria o trabalho necessário sem ter que comprar trabalho. O valor do capital fixo, portanto, nunca é um fim em si mesmo na produção do capital. Portanto, o capital circulante transforma-se em capital fixo e o capital fixo se reproduz em capital circulante. Ambas as coisas somente à medida que o capital se apropria do trabalho vivo. Toda economia em capital fixo é um aumento na renda líquida da sociedade. Nota 386. Adam Smith, citação página 226, já lida. A última diferença que ainda é mencionada pelos economistas é a diferença entre móvel e imóvel. Não no sentido de que um entra no movimento de circulação e o outro não, mas no sentido de que um é fisicamente fixo, imóvel, da mesma maneira que se distingue entre propriedade móvel e imóvel. Por exemplo, melhorias incorporadas no solo, arquedutos, edificações e, em grande parte, a própria maquinaria, uma vez que ela, para exercer sua atividade, precisa ser fisicamente fixada. Ferrovias, em suma, toda forma em que o produto da indústria é preso à superfície da terra. No fundo, isso nada acrescenta à determinação do capital fixo, mas certamente faz parte de suas determinações o fato de que, quanto mais o seu valor de uso, sua existência material corresponde à sua determinação formal, tanto mais ele é capital fixo, em um sentido mais eminente. O valor de uso imóvel, como casa, ferrovias, etc., é assim a forma mais palpável do capital fixo. No entanto, ele pode circular no mesmo sentido que a propriedade imóvel de modo geral, como título, mas não como valor de uso. Não pode circular no sentido físico. Originalmente, o crescimento da propriedade imóvel, seu incremento em relação a imóvel, evidencia um movimento ascendente do capital em relação à propriedade fundiária. Porém, uma vez pressuposto o modo de produção do capital, o nível com que se submeteu a si as condições de produção se evidencia na transformação do capital em propriedade imóvel. Com isso, o capital estabelece sua sede no próprio solo e os próprios pressupostos aparentemente sólidos, dados pela natureza na propriedade fundiária, aparecem simplesmente postos pela indústria. Originalmente, a existência em comunidade e, por mediação desta, a relação à terra como propriedade são pressupostos fundamentais da reprodução, tanto do indivíduo quanto da comunidade. Entre os povos pastoris, as terras aparecem somente como condição da vida nômade e, em consequência, não se pode falar de sua apropriação. Segue-se a residência ou as residências fixas com a agricultura. A propriedade fundiária é inicialmente a
propriedade coletiva, e mesmo ali onde ela muda para a propriedade privada, a ligação do indivíduo com ela aparece posta por sua relação com a comunidade. A propriedade fundiária aparece como simples feudo da comunidade, etc, etc. A sua transformação em simples valor permutável, essa sua transformação em propriedade imobiliária, é produto do capital e da completa subordinação do organismo estatal ao capital. Consequentemente, as terras, inclusive ali onde se tornaram propriedade privada, só possuem valor de troca em um sentido limitado. O valor de troca tem início no produto natural isolado, separado da terra e individualizado pela indústria, ou pela simples apropriação. Aqui surge pela primeira vez também o trabalho individual. A troca de forma alguma tem início no interior da comunidade original, mas nas suas fronteiras, ali onde ela termina. Trocar o solo, sua sede, vendê-lo a uma comunidade estranha seria obviamente traição. A troca só pode se expandir pouco a pouco a partir do seu âmbito original, a propriedade imobiliária, a propriedade imóvel. É somente pela ampliação da primeira que o capital gradativamente se apodera da última. O dinheiro é o agente principal nesse processo. Adam Smith diferencia primeiramente o capital circulante e capital fixo de acordo com as suas determinações do processo de produção. Só mais tarde ele adota a seguinte formulação, cita: pode-se investir um capital de diferentes maneiras, primeiro como capital circulante, segundo como capital fixo. Nota 387, Ibidem, página 197. Essa segunda formulação evidentemente não faz parte do exame dessa diferença enquanto tal, porque o capital fixo e o capital circulante têm de ser primeiramente pressupostos como dois modos do capital, antes que se possa falar sobre como se pode investir capital nas duas formas. Nota 388, Marx reconstrói aqui a linha de raciocínio de Adam Smith que citou e comentou na página 607. Ver também página 608, nota 357, já lidas. O capital total de todo empresário subdivide-se necessariamente em seu capital fixo e seu capital circulante. Na igualdade da soma, uma parte será tanto maior quanto menor for a outra. Adam Smith, tomo 2, página 226. Como os capitais, primeiro, se subdividem em porções desiguais entre capital fixo e circulante, segundo, têm fases de produção interrompidas ou não interrompidas e retornam de mercados mais distantes ou mais próximos, ou seja, têm tempo de circulação desigual, a determinação do valor excedente criado em um determinado período, por exemplo, anualmente, tem de ser desigual, porque o número de processos de produção no prazo dado é desigual. Sua criação de valor aparece determinada não simplesmente pelo trabalho empregado durante o processo de produção imediato, mas pelo grau com que essa exploração de trabalho pode ser repetida em um dado período. Finalmente, portanto, se no exame do processo de produção simples o capital aparece como capital que se valoriza somente na relação com o trabalho assalariado e a circulação fica à margem em seu processo de reprodução, a circulação é absorvida nele, mais precisamente os dois momentos da circulação, mercadoria-dinheiro, dinheiro-mercadoria, como um sistema de trocas que o capital tem de percorrer, às quais correspondem suas metamorfoses qualitativas. A circulação aparece absorvida no capital como dinheiro, mercadoria, mercadoria, dinheiro, à medida que se parte dele em sua forma de dinheiro e, em consequência, se retorna a ela. Ela contém os dois ciclos, e não mais como simples mudança de forma ou simples metabolismo acontecendo à margem da forma, mas ambos absorvidos na própria determinação do valor. Quando contém em si mesmo as condições de sua renovação, o processo de produção é o processo de reprodução, cuja velocidade é determinada pelas diferentes relações acima desenvolvidas, todas decorrentes das diferenças do próprio ciclo. No interior da reprodução do capital, consuma-se ao mesmo tempo a reprodução dos valores de uso em que ele se realiza, ou se consuma por meio do trabalho humano a constante renovação e reprodução dos valores de uso que são consumidos pelos seres humanos ou são naturalmente perecíveis. O metabolismo e a mudança formal subordinados à necessidade humana pelo trabalho humano aparecem desde o ponto de vista do capital como reprodução de si mesmo. Trata-se, no fundo, da constante reprodução dos próprios trabalhos. Os valores capitais se perpetuam pela reprodução. Os produtos que compõem um capital se consomem do mesmo modo que todos os demais, mas seu valor, ao mesmo tempo que é destruído pelo consumo, se reproduz em outros materiais, ou na mesma matéria. Say 14, nota 389. Jean-Baptiste Say, terceira edição, Paris, de Terville, 1817, tomo 2, página 185.
A indicação de página no texto refere-se a um caderno de extratos parisiense de 1844, Vermega 4, capítulo 2, página 315. A troca de um sistema de trocas e o que está incluído nisso, a transformação em dinheiro como valor autônomo, aparecem como condição e barreira para a reprodução do capital. Com o capital, a própria produção está subordinada à troca de todos os lados. Tais operações de troca, a circulação enquanto tal, não produzem mais valor, mas são condições para a sua realização. Elas são condições da produção do próprio capital, na medida em que sua forma como capital só é posta desde que ele as percorra. A reprodução do capital é ao mesmo tempo produção de condições formais determinadas, de comportamentos determinados em que é posto o trabalho objetivado, personificado. Por essa razão, a circulação não é simplesmente a troca do produto pelas condições de produção, ou seja, por exemplo, do trigo produzido por sementes, novo trabalho, etc. Em toda forma de produção, o trabalhador tem de trocar seu produto pelas condições de produção para poder repetir a produção. O camponês, produzindo para uso imediato, também transforma uma parte do produto em sementes, instrumentos de trabalho, animais de carga, etc. e recomeça o seu trabalho. A transformação em dinheiro é necessária para a reprodução do capital enquanto tal, e sua reprodução é necessariamente produção de mais valor. Em relação à fase de reprodução, tempo de circulação em particular, deve-se observar ainda que ela tem limites impostos pelos próprios valores de uso. O trigo tem de ser reproduzido em um ano. Coisas perecíveis como leite, etc., precisam ser reproduzidas com mais frequência. A carne, já que o animal está vivo, ou seja, resiste ao tempo, não precisa ser reproduzida com tanta frequência. Mas a carne morta que se encontra no mercado tem de ser reproduzida em um prazo muito curto na forma de dinheiro. Ou ela se deteriora. A reprodução do valor e a do valor de uso, em parte, coincidem, em parte não. Embora o trabalho, em um dos processos de produção, só conserve em termos de valor aquilo que antes denominamos de parte constante do capital. Ele tem de reproduzi-lo constantemente no outro, porque aquilo que em um dos processos de reprodução ou produção aparece como pressuposto do material e do instrumento, ou outro processo, é produto, e essa renovação, reprodução, tem de ocorrer sempre de maneira simultânea. Chegamos agora à terceira sessão, que será lida no próximo vídeo. Muito obrigada.